e de uns tempos para cá vocês devem ter começado a ouvir muito a palavra fascismo. É só abrir a timeline de sua rede social preferida que em poucos minutos vai aparecer alguém usando essa palavra como xingamento, não é verdade? Mas antes de sair por aí xingando o colega de fascista... Agride não, parceiro. Não agride não, parceiro. É importante que você entenda o significado dessa palavrinha, que é relativamente nova no vocabulário de muitos que a utilizam. Estamos oficialmente contra um regime fascista, e quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo com a ajuda de historiadores para tentar explicar da maneira mais simples possível o que é o fascismo. Paran, nos están disparando. El pueblo de Venezuela, libertario por siempre. Están matando. Venezuela, Dios es nuestro escudo. Nosotros somos su espada, pero la espada verdadera son todo el pueblo unido. Então já deixa o seu like aqui embaixo, porque isso me ajuda pra caramba. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho vermelho de se inscrever, porque aí você não vai perder nenhum vídeo, tá bom? Então assim, vamos começar do básico. O fascismo é uma ideologia política que surgiu na Itália depois da Primeira Guerra Mundial. Olha que simples. Ela foi criada por um cara que você provavelmente já ouviu falar, Benito Mussolini. La vittoria è per noi, per i primi. Pera aí, Castellari. Então, quando eu xingo o meu colega de fascista, eu estou falando que ele apoia um governo italiano de 100 anos atrás? Eu fiquei confuso agora. Peraí que não é bem assim, vamos com calma. Primeiro nós precisamos entender como surgiu esse primeiro governo fascista. No final de 1919, a Itália estava arruinada por causa da Primeira Guerra e muitos italianos morriam de medo de uma revolução igual a da Rússia, que nasceu entre os trabalhadores e fez o país viver o caos de uma guerra civil. Isso gerou um medo muito grande do comunismo, né? E a grande resposta a isso foi o fascismo. Sim, o fascismo é uma ideologia de extrema direita. Isso não tem nada a ver com a direita ser má e a esquerda ser boazinha, porque também existiram governos de esquerda muito opressores. Mas o que está acontecendo em Cuba? Vamos nos colocar para lá, eu conheço bem. Eu já fui 14 vezes, Eu conheço familiares, então você conhece a beleza que é o Museu a céu aberto de Cuba. Não tem direito à peça de reposição de automóvel. E sei quantas pessoas sofrem. Sim, mas... Manda acabar o bloqueio para Cuba compra dos Estados Unidos o que lhe quiser. Meu irmão, não é assim não, viu? Desculpa. Você tem que pagar antes de sair do porto. Não. Eu conheço o ramo. Você não pode levar um cartão de crédito para Cuba. O cubano regular, ele não usa cartão de crédito, ele não tem usa dinheiro. Vagabundo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Como é o caso da União Soviética, liderada por Stalin. No início do século XX, dois movimentos foram contra a democracia da época porque achavam que ela funcionava só para a elite econômica. O comunismo acreditava, entre outras coisas, no fim das classes sociais e na implementação da propriedade comum, mas ele nunca foi realmente implantado. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi visto filmado em uma churrascaria de luxo na Turquia, enquanto a população do país que ele comanda passa fome. Veja essas imagens que foram publicadas pelo próprio restaurante. Maduro passou por Istambul na volta de uma visita à China. Durante uma parada de 2 horas na visita à Turquia, o presidente venezuelano foi almoçar e desfrutar de uma das melhores carnes do mundo, servidas pelo famoso chefe Nusret Gökçe. Um exemplo do que rolou no seu lugar é a União Soviética, onde o Partido Comunista criou um regime onde o Estado mandava em tudo. Já o fascismo pregava uma sociedade desigual, dividida entre fracos e fortes, e um Estado com autoridade total. Todos os países em que o povo tem melhor qualidade de vida têm uma tributação mais justa e mais forte para os ricos. E todo Estado que arrecada muito pouco é o Estado que tem menos capacidade de fazer investimento no atendimento das necessidades do povo. Agora, por exemplo, era preciso que a gente notasse essa diferença, porque somente um Estado forte é que vai cuidar do povo.
que aconteceu? Essa ideologia, o fascismo, se espalhou para outros países, né? Como a famosa Alemanha nazista, que você conhece muito bem. Nessa época também tivemos fascismo nos governos da Espanha, Portugal e até mesmo no Brasil com o Estado Novo de Getúlio Vargas, que tiveram momentos com várias características existentes no fascismo. E uma coisa importante que precisamos fazer é separar o fascismo como acontecimento histórico e o fascismo como corrente ideológica política. O fascismo como acontecimento histórico é o regime de Mussolini, que durou um tempo específico e ficou no passado, até porque o contexto político daquela época era totalmente diferente do que vivemos no mundo hoje. Já no fascismo como corrente ideológica política, as ideias exploradas pelo fascismo estão sim muito vivas e podem ser observadas em governos que muitas vezes não se dizem fascistas, mas que adotam algumas dessas mesmas práticas. E aí eu vou pedir uma pequena ajuda do escritor e filósofo italiano Umberto Eco, que fez um texto chamado Fascismo Eterno e traz 14 características que estão presentes no fascismo. Algumas dessas características não são exclusivas do fascismo e podem aparecer em outros tipos de governos extremistas. Já outras podem parecer até contraditórias, mas elas ajudam a entender o fascismo como uma ideologia. Os fascistas são obcecados pela ideia de que verdades universais foram reveladas pelos povos da Antiguidade e da Idade Média e que eles são os únicos que entendem esse negócio. Então eles começam a cultuar essas tradições antigas e usar essas ideias e símbolos, criando suas próprias interpretações depois de misturar tudo de qualquer jeito num liquidificador de absurdos. Há um filme em cartaz pavoroso que mostra o heroísmo de 300 espartanos. Eles foram lutar com um exército de 1 milhão, sem nenhuma chance de vitória. São brucutus anabolizados, que vão enfrentar um exército superior, morrem todos e são heróis. Eles são kamikazes heróis. Quando um islâmico se mata pelo que acredita, ele é um fanático. Ele é um fundamentalista. Por que o rei Leônidas de Esparta e seus 300 fanáticos são heróis? Tem estátua, filme, história em quadrinhos. E por que um islâmico, ao se lançar contra as torres, é um fanático que não pensa? Sabe, um exemplo é a suástica nazista, que é um símbolo místico usado por vários povos desde a antiguidade e que os nazistas sequestraram para mostrar sua pureza racial. Os governos fascistas fazem isso para criar a narrativa de que são os verdadeiros herdeiros dessas tradições e que o destino deles é algo grandioso, sabe? Quase místico, que foi escrito nos tempos antigos, como era o caso dos fascistas italianos que se achavam herdeiros do Império Romano. Aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Como os fascistas veneram culturas do passado, obviamente eles abominam pensamentos modernos. Lembra das aulas de história sobre o iluminismo? As teorias constitucionais modernas, elas aparecem mais ou menos, se formam no tempo do iluminismo. E o iluminismo é um movimento gnóstico, sobretudo na sua vertente francesa, um pouco menos na inglesa, tá certo? Agora, aí você pode descobrir alguma dica, mas aí a fonte principal continua sendo a famosa História das Ideias Políticas do Eric Voegelin. Tudo quanto se refira a esse período. Você percebe que o gnosticismo, ele é, na verdade, a essência da modernidade. Ele está tão espalhado no ar que a gente nem percebe mais, né? E o que podemos definir como gnosticismo? Gnosticismo é uma revolta contra a estrutura da realidade, tá certo? E, sobretudo, a revolta contra Deus, partindo do princípio de que o universo é uma coisa hostil, então só pode ter sido criado por um Deus mau. A partir da hora que você mete isso na cabeça, tem várias reações possíveis. Quer dizer, uma delas é você criar uma igreja gnóstica, você criar um culto, vamos dizer, do Deus bom em oposição ao Deus mau, que deveria dois criadores, de acordo com a linhagem gnóstica originária. Quer dizer, existe um Deus puramente espiritual, e existe abaixo dele um demiurgo maligno que criou o mundo. Criou só para ferrar com a gente. Então, nós teríamos que transcender o Deus demiurgo e chegar ao Deus puramente espiritual. Essa é uma linha possível. A outra linha é exatamente
aqui vai ser tomada pelo iluminismo, de que o mundo tem que ser refeito pela humanidade, de que existe um defeito fundamental na estrutura da realidade e de que o homem tem que tomar a iniciativa de consertar o mundo. Todo o iluminismo, no fim das contas, é isso, em grau maior ou menor. Talvez não, né? Mas assim, isso foi um movimento muito forte do século XVIII que defendia coisas como liberdade, tolerância religiosa e pensamento científico. Ou seja, foi legal, né? Não para os fascistas, que acham que foi isso que transformou o mundo num lugar totalmente depravado. Eles têm orgulho de serem reacionários, ou seja, ultraconservadores, que são contra qualquer tipo de mudança social. Um exemplo é a Espanha fascista do general Franco, onde qualquer religião era proibida, menos o catolicismo, que virou a religião oficial do Estado. Da mesma forma que os fascistas não são muito fãs de ideias científicas, eles também são contra qualquer pensamento aprofundado ou reflexão. O negócio deles é sempre agir rápido e, de preferência, com violência. Hitler era um cara que agia dessa forma. Toda decisão fascista é tomada quase por instinto, e não por estudo ou pesquisa, porque para eles, gastar tempo planejando é fraqueza. Sabe aquela pessoa que diz que intelectuais são inúteis, cientistas não sabem de nada e que artista é tudo vagabundo? Vai até o chão, mais sua safada, ó! Então, essa repulsa ao mundo intelectual é típica do fascismo. To burn books is simply a fundamental repression of ideas. First thing every totalitarian regime does is confiscation of history and confiscation of culture. Quem se atreve a pensar por conta própria e questiona o governo é visto como inimigo do regime. Isso a gente vê em qualquer governo autoritário, seja ele fascista ou de cunho socialista, como rolou muitas vezes na União Soviética, onde pessoas que se opunham ao governo eram perseguidas. Para o fascismo isso é até mesmo ideológico, porque ele precisa da união total do povo para existir, como o lance do feixe do machado romano escolhido pelo Mussolini. Para eles, quem pensa diferente rompe a unidade e é mais que inimigo, é traidor e deve ser eliminado com crueldade para que sirva de exemplo para os outros. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final. Não é à toa que o lema do fascismo italiano era crer, obedecer e combater. Uma das coisas que o fascismo usa para mobilizar o povo é o medo do diferente. E o que é esse diferente, você me pergunta? Qualquer coisa que ameace a suposta pureza cultural daquele povo e que é visto como o grande culpado da nação fascista não ter triunfado até aquele momento. Para os fascistas, o diferente deve ser sempre derrotado e até mesmo completamente eliminado. O nazismo incorporou na sua doutrina a segregação racial e defendia o extermínio total dos judeus. Já o fascismo espanhol do general Franco detestava outras etnias dentro da própria Espanha, como os bascos e a galera da Catalunha. Para o seu discurso colar, o fascista normalmente apela para a frustração da classe média. Isso não tem nada a ver com o caráter da classe média, mas sim porque basta uma crise econômica para ela se sentir abandonada por quem está acima e ameaçada por quem está abaixo. Pense na Itália fascista, que estava quebrada por causa da Primeira Guerra. O que acontecia? A classe média achava o governo fraco e morria de medo de uma revolução comunista, com as massas populares tomando o poder do país, porque estavam rolando várias greves e revoltas no país inteiro. Só que aí tem um detalhe, o fascismo fala com a classe média, mas tem sempre o apoio daquela parcela da elite que odeia qualquer mudanças sociais, principalmente aquelas que ameaçam os seus privilégios.
Hitler e Getúlio, por exemplo, enquanto estavam no poder, deram o máximo de benefícios que eles conseguiram para grandes fazendeiros, empresários e, é claro, banqueiros. Os ditadores fascistas prometem um paraíso para a classe média, mas quem se dá bem é sempre a elite. Isso é a espinha dorsal do fascismo. O nacionalismo, que, muito importante, é algo diferente de patriotismo. Um discurso patriota diz que você deve amar e respeitar seu país, mesmo sabendo que ele tem problemas. Doutor Enéas, o senhor é ultranacionalista, correto? Sem dúvida. O que o senhor acha do que tem ocorrido na Alemanha, com os ataques para os estrangeiros lá, e também contra nordestinos aqui em São Paulo, e o que o senhor faria em relação a isso, se o senhor apoia ou não? Não, sou radicalmente contrário. Ser nacionalista é defender as nossas riquezas, é lutar contra o processo de sangria, do qual a nação é vítima. Isso é que é ser nacionalista. É não querer que o nosso minério seja mandado para o exterior a preço de banana. O senhor está entendendo? Isso é que é ser nacionalista. É dizermos lá fora, nós somos a maior nação do planeta, respeitem-nos, parem de tratar-nos como servos. Isso não tem nada a ver com a política, veja o senhor, de tratar os nossos irmãos do Nordeste como escravos. É completamente diferente disso. Pelo contrário, eu sou a favor da integração nacional, eu sou a favor da irrigação do Nordeste, de que se captem mais água de superfície, o que hoje não é feito, que se utilize o Rio São Francisco, de que se dê àquele cidadão humilde a condição, e ele não sairá de lá, porque ele é um homem forte, ele gosta da terra dele. Tá claro pro senhor? Já o nacionalismo vai além e já coloca o pé no fanatismo, vendendo a ideia de que a sua nação, e isso inclui seus valores, sua cultura e até mesmo sua história, são superiores ao de qualquer outra nação. E ela é a única que presta e deve liderar o mundo. Una posizione di potente ingiustizia. Isso é algo típico, comum em todos os regimes fascistas. Esse inimigo que o fascista cria é meio estranho, né? Porque uma hora o fascista fala que o inimigo é forte e que tem muitos recursos, já outra hora ele fala que o inimigo é desprezível e moralmente fraco. Parece loucura, mas é isso mesmo. Esse discurso ambíguo e sempre carregado de ódio é certeiro. Sabe por quê? Ele faz a população se sentir ameaçada ao mesmo tempo que dá a certeza de que eles podem derrotar e superar esse inimigo. É só você pegar os discursos do Hitler e Mussolini sobre a ameaça comunista da União Soviética. Galera, o fascista não luta pela vida, ele vive para lutar. Sem a necessidade de lutar contra algo, ou seja, sem um grande inimigo, o fascismo simplesmente não existe. Para eles, a vida é uma guerra permanente. É daí que vem o culto obsessivo deles com o militarismo e o armamentismo. Isso era típico do franquismo, né? O fascismo que rolou na Espanha, onde até as crianças usavam uniformes militares. Ou então na Alemanha nazista, com a organização da juventude hitlerista, né? E isso não era exclusivo do fascismo, tá? Porque rolou também na União Soviética, que contava com crianças órfãs lutando ao lado do Exército Vermelho. Hoje em dia, esse antipacifismo rola na Rússia e também na Coreia do Norte, que ficam o tempo todo fazendo demonstrações e desfiles de seus armamentos. Tudo isso é feito para mostrar sua força militar para o mundo. O fascismo tem aquele discurso de que todos os cidadãos daquele país são privilegiados porque pertencem ao melhor povo do mundo. Só que os membros do governo ou do partido são superiores ao resto do povo, é claro. Isso se mede por força, instinto, violência e, claro, lealdade cega ao regime fascista. Isso faz com que toda a hierarquia política feche os olhos para eventuais crimes que são cometidos pelo governo. Na Alemanha nazista, quem subia nos cargos políticos eram aqueles mais nazistas que os outros. Hoje isso rola na China, mesmo com o país baseado no comunismo. O cara mais cegamente fiel ao Partido Comunista sobe mais rápido na hierarquia. Numa sociedade fascista, todo mundo é educado para se tornar um herói na luta para derrotar os inimigos do povo.
E a melhor maneira de mostrar heroísmo é morrendo nessa guerra. Mas isso também não pode ser confundido com patriotismo. É um lance muito mais fanático, em que o fascista mostra que o regime vale mais que a vida daqueles que lutam por ele. Os fascistas são obcecados com a ideia de morte, tanto que o grito de guerra dos falangistas, né, que eram os fascistas espanhóis, era "Viva a morte!". Viva a morte? Tanta coisa legal para celebrar. O fascista é 100% machista e se orgulha disso. O grande símbolo do fascismo é o homem de bem, trabalhador e pai de família. Enquanto o papel das mulheres é apenas gerar novos cidadãos para o regime, tendo cada vez mais filhos. O Estado Novo do Getúlio Vargas, por exemplo, pregava que o papel da mulher era gerar mais trabalhadores para o progresso do país. O fascismo também é contrário a qualquer tipo de orientação sexual que não seja heterossexual, porque isso ameaça os bons valores e os bons costumes. General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica, y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Se o nacionalismo é a espinha dorsal do fascismo, aqui a gente tem o cérebro. No fascismo, o povo não é feito de indivíduos, onde cada pessoa é única, com necessidades específicas. Não. Para o fascismo, o povo é uma grande maçaroca, assim, sabe? Única entidade. Sabe aquelas imagens famosas de celebrações do nazismo na Alemanha? Quando você tinha aquela multidão de soldados, todo mundo da mesma altura e na mesma posição, como se fossem clones. Isso representa muito a loucura que os fascistas têm de colocar o povo como uma única coisa, sem nenhuma identidade individual. É aí que entra o líder fascista, que é a única pessoa que consegue entender a vontade desse povo, ele é especial. Isso porque o líder, que é uma pessoa que o povo enxerga como alguém que tem a mesma origem dele, usa sempre o discurso de que ele reúne as melhores qualidades daquele povo e foi escolhido de forma sobrenatural, sabe? Foi Deus que escolheu para ele liderar a nação até o paraíso, mesmo que tenha que se sacrificar por ela. Hitler era exatamente assim. No fascismo, o discurso é sempre construído com palavras simples e curtas. São palavras fáceis de entender para que a mensagem seja entendida pelo povo inteiro. Só que aí tem um truque deles. Como os textos e propagandas e discursos fascistas repetem essas mesmas palavras simples o tempo inteiro, a pessoa absorve essa informação sem precisar pensar muito. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Mas eu acredito na justiça. Esse crime eu cometi. Eu cometia esse crime que eles não querem que eu cometa mais. Isso é feito para diminuir as chances de alguém conseguir questionar ou criticar o governo. Esse truque funcionou muito bem na Alemanha nazista e na Itália fascista, com livros escolares e propagandas que usavam palavras básicas e elementares. They learn how to simplify a message, how to play upon voters' emotions, how to reduce very complicated issues to slogans. Todos os pontos que eu mostrei aqui são características de regimes fascistas. Como eu disse, você pode ter um governo fascista com muitas delas ou com menos, porque cada representação do fascismo depende do seu lugar e da sua época. Isso não vale apenas para o passado, mas também para o presente. Hoje em dia, existem governos que abraçam abertamente alguns desses elementos fascistas, como por exemplo a Rússia, que a gente viu aqui. Outro exemplo é a Turquia, que tem um governo assumidamente nacionalista e que está obcecado em controlar uma região da Síria e eliminar os curdos, né? Que é um povo do Oriente Médio, que controla esse lugar. E em países como Hungria e Polônia, os governos seguem muitas dessas características e se aproximam ainda mais de um regime fascista. Já houve controle do governo no parlamento e nas universidades, além da censura de artistas e intelectuais. Jesteśmy wojownikami Wielkiej Polski. Duma! Narodowa Duma!
E ó, o mais importante mesmo é que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, sabe aquela galera que tá usando fascismo o tempo inteiro e você tem certeza que eles não fazem a menor ideia do que eles estão falando? Mande esse vídeo pra eles. Como qualquer governo opressor, o fascismo é extremamente nocivo para um país e seus habitantes. Então ele precisa ser evitado ao máximo. E a melhor maneira de fazer isso é com conhecimento. Toda democracia tem problemas, mas acabar com a democracia nunca é a solução. Então, independente de onde você mora, o seu papel é identificar o fascismo assim que ele começa a aparecer e não só depois que ele ganhar força, porque aí já vai ser tarde demais. É isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem melhor o que é o fascismo, e se vocês gostaram, eu peço que deixem o seu gostei aqui embaixo, que isso vai me ajudar pra caramba a divulgar o vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal.